Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e vamos nós iniciando a partir de agora o nosso debate. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito obrigado também pela sua sintonia, como também você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, pela emissora, pela Rádio Justiça. Hoje nós vamos estar aqui conversando com especialistas a respeito de um assunto que muita gente já ouviu, outros querem saber mais, como também outros querem entender que assunto é este, que é a questão da pejotização, né? Ou seja, pessoa jurídica que ganhou, portanto, aí esse nome de pejotização. E este assunto nós vamos estar abordando dentro do mercado de trabalho. Até que ponto a pejotização ela é permitida nessa relação de trabalho. Quem precisa realmente do trabalho e quem de alguma forma precisa trabalhar. Porque todos nós sabemos que pessoa jurídica é empresa, ou seja, eu tenho, portanto, a minha necessidade, então eu contrato uma empresa que tem, portanto, ali o seu CNPJ e através do seu CNPJ que as contas ali são acertadas. Mas temos também aquele trabalhador que é o microempreendedor individual, que na realidade é também uma empresa, porque ele, quando ele registra, portanto, como microempreendedor, ele recebe, portanto, um CNPJ. E é com esse seu CNPJ que ele, então, vai atender, portanto, as demandas. Mas e quando ele está trabalhando? Ou seja, o patrão pode, de alguma forma, ao invés de assinar sua carteira, eu quero que você venha para cá como microempreendedor. Será que isso pode? Então, tudo isso e muito mais, nós vamos, então, conversar com especialistas e vamos levar para você, portanto, as informações corretas. Eu já cumprimento a doutora Larissa Muniz, ela que é advogada, especialista no direito corporativo e compliance, ela que também é presidente da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB, a nossa seccional de Águas Claras, né, doutora Larissa? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por atender mais uma vez o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos meus colegas aqui que estão me acompanhando na mesa também. Boa tarde a você, ouvinte. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. E esse tema especial é um tema muito interessante. E eu estou muito feliz de compartilhar com vocês. Seja muito bem-vinda. Deixa eu cumprimentar também o doutor Tom Brito, que é advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, e também conosco e membro da Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB, também de Águas Claras. Né, doutor Tom? Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Walter. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, compartilhando o conhecimento entre os colegas, né, principalmente nesses temas tão relevantes para a sociedade. Acho esse tema da pejotização algo bem particular, né? No entanto, tem pipocado aí no STF a cada momento. E vamos aqui tentar esclarecer um pouquinho os ouvintes, né? Entendo que os ouvintes da Rádio Justiça não são só advogados, não são pessoas ligadas ao direito, mas também pessoas, aí, cidadãos normais, em busca de seus direitos, querendo saber. E eu entendo que a Rádio Justiça tem sido uma fonte, um meio dessas pessoas buscarem os seus direitos. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Também cumprimentando e agradecendo a gentileza de estar conosco o doutor Ricardo Laerte Gentil Júnior. O doutor Laerte é conselheiro titular da subseção de Águas Claras da Ordem dos Advogados. Ele é especialista no direito trabalhista, mestrando em ciências jurídico-políticas pela Universidade Portucalense de Porto, em Portugal. Né, doutor Ricardo? Também seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É um prazer, uma grande alegria estar aqui contigo, com a Larissa, com o Tom, meus colegas, para debater um tema tão importante, tão relevante para toda a sociedade. Perfeito, muito obrigado ao senhor. Então vamos nós, né, já entrando aqui no assunto, só para que o ouvinte de alguma forma possa entender do que nós vamos falar, doutora Larissa. O que vem a ser pejotização? A pejotização, Walter, na verdade, é quando a empresa ela está contratando uma outra empresa, que é um CNPJ. E, normalmente, é uma pessoa que ela se torna um MEI, ela abre o seu próprio CNPJ e ela presta serviço para uma outra empresa.
E pode ser tanto atividade meio como atividade fim também. E o que nós vamos debater aqui no nosso programa hoje é que muitas vezes há uma confusão, a gente chama de uma fraude, com relação a essa empresa que contrata uma outra empresa para prestar serviço. Que essa pessoa que abriu seu CNPJ, ela cumpre requisitos como se fosse, de fato, um empregado, e não uma empresa prestadora de serviços. E aí são várias nuances, por exemplo. A gente fala de pessoalidade. Quando a gente fala de um empregado, só ele que pode prestar aquele serviço para aquela empresa. E quando a empresa está contratando uma outra empresa, ela contrata o serviço. Então, a gente já não pode falar de uma pessoalidade. Então, por isso que há uma confusão. Então, habitualidade. Essa pessoa está cumprindo uma jornada, por exemplo, de 8 às 18 horas. Então, quando a gente fala de alguns requisitos, na verdade, ela é um empregado mascarando no contrato de pessoa jurídica. Então, é isso que nós vamos debater hoje. As partes, doutor Tom, quando o assunto é pejotização, elas sabem perfeitamente o que estão fazendo quando, como muito bem explicou aqui a doutora Larissa, né? Ou seja, uma empresa precisa estar contratando, portanto, um outro CNPJ, entre aspas, quer dizer, não seria uma empresa, seria uma pessoa que tem, portanto, o CNPJ, ao invés de ter, portanto, ali o seu CPF, entra, portanto, com o CNJ. Quer dizer, as partes estão sabendo o que estão fazendo ou não é bem assim? Olha, a intenção, a gente sabe que a gente vive num país em que o custo do empregado é muito alto. O custo de qualquer empregado hoje é muito alto. Essa lei, ela tinha, em primeiro momento, a intenção de que abaixasse essa questão do valor de cada empregado. Então, o que acontece hoje, mas foi selecionado algumas áreas que poderia fazer essa pejotização. Eu deixar de ser uma pessoa física para ser uma pessoa jurídica e prestar o mesmo serviço. Todavia, a gente sabe que no Brasil a gente é o país do jeitinho, né? Muitas empresas demitiram esses empregados, contrataram eles como uma pessoa jurídica e obrigavam eles a cumprir as mesmas regras de um empregado com vínculo empregatício. Igual a doutora Larissa falou, com onerosidade, cumprindo horário, cumprindo várias questões em que o próprio empregado, pessoa física, deveria cumprir. Então, essa questão de que se é bom ou não, ou se cada uma das partes sabe exatamente, você pode ter certeza que a empresa sabe o que ela quer. O empregado geralmente não. Ele vai ser com certeza o mais prejudicado. Entendeu? Porque ele entende que ele vai deixar de pagar menos tributo, que o empregado também deixa de pagar, mas ele vai continuar prestando o mesmo serviço quando era pessoa física. E aí, quando a gente vai ver que aquele empregado, ele só mudou a titularidade de CLT para PJ, mas continua exercendo a mesma forma, entendeu? Cumprindo todos os requisitos. Aí você vê os tribunais abarrotados, tentando desqualificar a empresa para que seja reconhecido o vínculo de emprego. Então, eu posso esclarecer para você que, na maioria das vezes, a empresa sabe o que está fazendo, porque ela está fazendo isso com assessoria jurídica. O empregado, não. Apesar dessa lei ter a qualificação de que, quando você for fazer isso, a maioria, um empregado com curso superior, muitos deles não sabem. Para eles, naquele momento, é vantajoso, mas a longo prazo, não. Principalmente no lado previdenciário. Principalmente no lado previdenciário, isso reflete bastante. Deixa eu buscar também com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, tá, diante dessa colocação, ou seja, vamos supor que, no caso, a pessoa que se apresenta para poder trabalhar e ser contratada, portanto, como na condição de PJ, ou seja, de microempreendedor, enfim. Quer dizer, quando a ele é dito, olha, o bom que você vai ser contratado dessa forma, porque você não vai pagar imposto, tem uma série de questões, né? Mas o que pode, de alguma forma, acontecer com este empregado que, como foi dito aqui, né, ele é o que menos conhece, portanto, aí, da dinâmica, em que pese que a nossa Constituição diz que ninguém desconhece, portanto, a lei que está prevalecendo ou valendo no nosso país, enfim. Quais são, no caso, os fatores que irão prejudicar essa pessoa que, de alguma forma, aceita trabalhar como PJ e quais as consequências também para a empresa que, de alguma forma, convenceu, portanto, ali, aquela empresa, no caso, o empregado, a exercer ali a sua função? Vamos lá, Walter.
Um dos primeiros aspectos que a gente acaba lembrando quando se trata disso diz respeito à proteção que o trabalhador tem quando trabalha com carteira assinada por conta do benefício previdenciário. O trabalhador tem uma garantia, uma segurança maior, além dele ter, é certo, outras verbas, como, por exemplo, um fundo de garantia por tempo de serviço, que ele, quando ele trabalha como PJ, ele não recebe essa verba, o FGTS, 13º, enfim, o trabalho registrado em carteira, ele busca trazer ao trabalhador, colocar para o trabalhador uma série de garantias ou seguranças para o caso de lá na frente perder o emprego. Então ele tem um fundo de garantia, que é um dinheiro que vai servir para ele garantir o sustento de sua família enquanto ele se recoloca no mercado de trabalho, e por aí vai. Se ele sofre um acidente de trabalho, ele tem o direito a receber um benefício acidentário, ou se ele passa por uma doença, contrai uma doença qualquer, ele tem direito também a um seguro, a um auxílio-doença. São benefícios que, de fato, ele, enquanto pessoa jurídica, ele pode fazer o pagamento lá como avulso, mas na prática, a grande maioria dos trabalhadores que estão num contrato de trabalho como PJ não fazem esse pagamento opcional, esse pagamento avulso do INSS, e acabam ficando descobertos, expostos a todos esses riscos. Quais as profissões, no caso que nós estamos aqui abordando, doutora Larissa, de alguma forma chama a atenção? Quer dizer, médico, por exemplo, né? Vamos pegar aqui a categoria dos profissionais de medicina, o médico em si. Ele tem carteira assinada? Ou pode ter carteira assinada caso queira, ou caso não queira também? Como é que é isso? Eu vou fazer um breve relato com relação às profissões mais comuns com relação à pejotização. Sim. Como você bem disse, o médico, no caso o arquiteto, engenheiro, advogados, dentistas. Então, assim, são profissões... Jornalistas. São profissões que a área de informática também é uma área que tem bastante PJs, né? E trazendo agora para a sua pergunta com relação a médicos, é possível sim que ele tenha as duas modalidades. Tanto ele seja contratado pela CLT, né, um contrato de trabalho com pessoa física, e ele também pode ser PJ. E o que a gente está vendo, o movimento do nosso Supremo é manter essa pejotização para essas profissões. Por quê? Subentende-se, eu estava até discutindo, conversando isso com o doutor Ricardo antes, eu quero até parabenizar o doutor Ricardo, é uma honra estar aqui com você hoje também, que nessas profissões, quando a gente traz a pejotização para um hipossuficiente, que é no caso igual o Dr. Tom estava falando, que é um empregado que ele desconhece, ele não tem ali um notório saber, é uma profissão que não, é um profissional que não é um tomador de decisões, não é uma alta gestão, aí sim acredito que a gente possa trazer com esse viés. Só que quando a gente fala de médico, inclusive até nós profissionais, advogados, que são pessoas mais instruídas, que têm um conhecimento, um gestor, um gerente de uma empresa, um CEO de grandes empresas, não há de se falar de um hipossuficiente. Às vezes estamos falando de um diretor que ganha mais de R$80 mil por mês, e isso é comum no mercado de trabalho. Então, quando a gente olha para esse profissional, que muitas vezes é ele que escolhe aonde ele quer trabalhar, ele não pode ser enquadrado como IPA. Então, ele assina um contrato de trabalho que tem os termos, as classificações, todas as diretrizes daquele trabalho. Inclusive, médico, ele também faz esse contrato de trabalho que estipula todas as regras. Então, não há de se falar que há um desconhecimento. E aí, quando a gente pensa na Constituição Federal, ela fala justamente isso, da livre concorrência e da livre iniciativa. Então, é permitido a pejotização nessas áreas, né? Então, assim, inclusive tem sido esse posicionamento do Supremo Federal, que é a manutenção desse profissional como PJ. Entendi. Quer dizer, ainda nessa mesma linha também, doutor Tom, claro, temos aí, portanto, já caminhando para uma definição, né, quais as profissões de alguma forma podem, quer dizer, os que podem de alguma forma também, existe um acordo, uma norma que disciplina também a presença
desse empregado contratado de forma como PJ, ele também cumpre, portanto, ali é uma disciplina, porque, como já foi dito aqui, a questão da subordinação é que caracteriza, portanto, ali, né, quebra, portanto, essa questão aí da pejotização. Como é que fica aí essa questão também, doutor Tom? Olha, é uma situação complicada, né? Nós temos profissões em que elas podem ser pejotizadas por natureza. E temos algumas empresas começaram a pejotizar de forma louca, né? Eu peguei um caso do dia desse em que um empregado doméstico não pode ser pejotizado. O patrão foi lá e registrou, fez uma MEI para ela, obrigou ela a assinar com uma função totalmente diferente, e ela, quando saiu, ela foi demitida depois de 5 anos, ela não tinha literalmente o direito nenhum, e ela sequer sabia. Para ela continuava como empregada. Né? Ela falou assim, mas eu não assinei. Então, isso que a doutora Larissa falou que é importante, né? Um lado, às vezes, conhece bastante o que está fazendo, o outro lado não sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, nós temos aí essa questão, lógico que a atividade fim está caminhando para o STF, no sentido de que a maioria das profissões, principalmente as cursos superiores, possam ser regulamentadas e pejotizadas. Toda aquela ação que a doutora falou, o doutor Ricardo falou, mas nós temos algumas que naturalmente devem ser feitas por pessoa física, elas não têm natureza jurídica. O empregador doméstico é um caso desse. E você, no mercado, você pega muitos casos de empregado doméstico que foram colocados para fazer um MEI. Lógico, você pode pegar um pintor, você pode pegar profissões que podem ser naturalmente pejotizadas, mas não da forma que está sendo feita hoje. Entendo. Agora, tem caso de discussão de pejotização que começa na justiça trabalhista ali de primeiro grau, ali, bem nos tribunais, e avançam, passam para a instância superior do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, como também chega até o Supremo, que é a especialidade do senhor também em atuar, portanto, nesses casos trabalhistas, nas instâncias superiores, no caso do Supremo Tribunal Federal. Essa questão da pejotização, como é que o senhor avalia, portanto, essa discussão já a nível de Supremo Tribunal Federal, doutor Ricardo? Walter, me permita aqui fazer uma breve contextualização, e não é nem para polemizar, mas é que o fato de atuar como um advogado trabalhista que tem foco nos tribunais superiores me permite advogar para empresas e para trabalhadores, então isso me possibilita conhecer as dores e as dificuldades de quem está dos dois lados da trincheira, vamos dizer assim, né? A minha visão é de que existem excessos dos dois lados, né? O Supremo Tribunal Federal vem com base na decisão que foi proferida na ADPF 324, na DC 48 e nas ADIs, me falham os números agora, são 2 ADIs, e também num recurso extraordinário que deu origem ao tema 723 com repercussão geral, o Supremo vem decidindo que é constitucional toda forma de contratação de trabalho, que não seja necessariamente a contratação com vínculo empregatício. E a partir daí, a partir desse posicionamento, vem se admitindo a pejotização, vem se admitindo a terceirização, quer seja de atividade fim, atividade que está diretamente relacionada com o que a empresa entrega lá na ponta, ou atividade meio, enfim, o Supremo vem validando essas outras formas de contratação. A minha leitura é que isso parte como uma espécie de resposta a um anseio da sociedade, a princípio, por conta de uma visão de que a justiça do trabalho está exagerando, ou seja, partindo do princípio de que até que se prove o contrário, toda e qualquer contratação de serviço é empregatícia, né? Esse, ao meu ver, é a dificuldade, ou seria o problema, o excesso, porque nós não podemos colocar todo mundo no mesmo cesto. Nós temos casos do trabalhador que não tem a menor condição de negociar a sua condição de trabalho, certo? E é isso que justifica a
proteção da justiça do trabalho, porque ele é hipossuficiente, ele é mais fraco nessa balança e não tem condições de dizer, não, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. O contrato está aqui, meu amigo. Se você não quiser assinar, tem mais 50 ali na fila para pegar essa vaga. Esse é um tipo de trabalhador, o trabalhador hipossuficiente. Mas nós temos outros trabalhadores também, como altos executivos. Acompanhei a reclamação constitucional aqui no STF de um executivo de multinacional disputado pelo mercado. Que aí esse profissional ele senta frente a frente com a empresa e negocia as condições, as cláusulas do seu trabalho com absoluta tranquilidade. Então, não justifica a Justiça do Trabalho colocar esse executivo que é disputado pelo mercado, que tem todo o poder de negociação, que tem uma formação acadêmica elevada, sabe o que está escolhendo, sabe o contrato que ele está celebrando, não justifica nada, justifica colocar esse trabalhador no mesmo cesto de um outro trabalhador suficiente. E por conta dessa, às vezes, desse posicionamento da Justiça do Trabalho em misturar esses dois trabalhadores e colocar todos como hipossuficiente, surge essa decisão do STF na DPF 324, validando as outras formas de contratação. E a partir daí nós começamos a ver uma enxurrada de decisões. Se nós acompanharmos as estatísticas do STF, nós vamos ver que o número de reclamações constitucionais subiu vertiginosamente, e por conta dessas reclamações discutindo especificamente vínculo empregatício, pejotização, terceirização, uberização e por aí vai. O número subiu muito por conta disso. E o STF, em um primeiro momento, começou a validar tudo quanto era forma de contratação. Veja, até mesmo quando a Corte Trabalhista dizia, olha, eu não estou dizendo que não pode fazer pejotização. Eu não estou dizendo que não pode contratar um advogado como advogado associado. Isso está previsto em lei, essa forma de contrato. O motoboy como trabalhador autônomo, eu não estou dizendo que não é válida essa contratação. Isso está previsto em lei. Mas às vezes o tribunal diz, às vezes o Tribunal Regional do Trabalho diz o seguinte, essa forma de contratação é legal e é válida. Mas, nesse caso aqui que eu estou examinando, esse tipo de contratação foi usado como forma de maquiar a real relação. E esse é o problema. Ocorreu ali uma fraude. O que nós tínhamos ali... Então é crime, fraude é crime. Eu não sei, não seria enquadrado como crime, está se usando aquilo para mascarar uma situação que é uma situação onde o trabalhador não tem autonomia nenhuma, ele é totalmente subordinado, ele tem que cumprir horário, ele tem que obedecer as regras, ele tem que fazer a coisa do jeito que mandam, tudo certinho. É diferente de um profissional autônomo que você contrata um arquiteto para fazer um serviço na sua casa, é claro que ele vai seguir, olha, eu gostaria que a casa fosse desse jeito e daquele, mas ele tem o conhecimento técnico e a autonomia técnica para fazer do jeito dele. Então essa, ao meu ver, é a dificuldade que se criou e que acabou causando essa tensão entre a Justiça do Trabalho e o STF, por conta desses dois posicionamentos um pouco exagerados, mas que agora parece que a coisa vai se ajustando aos poucos. A Justiça do Trabalho tem começado a afastar vínculos empregatícios em situações em que está demonstrado que a hipótese não era de trabalho subordinado, que a hipótese era de a adoção de uma outra forma de contratação, terceirização, seja lá o que for. E o STF tem também algumas reclamações, até passei para a doutora Larissa, tem aplicado o distinguish em casos justamente como esse que eu te disse. Olha, foi contratado como médico. Eu estava falando para ele de uma decisão do ministro Toffoli numa reclamação trabalhista discutindo o vínculo empregatício de um médico, em que o ministro disse, olha, mas nesse caso aqui o tribunal registrou que a hipótese era de fraude, ele não tinha autonomia.
e, portanto, deve ser reconhecido o vínculo empregatício. Então, eu acho que precisa, no final das contas, embora possamos ter regras gerais, o que vai definir mesmo a situação é a análise do caso a caso, né? A Corte Trabalhista vai precisar trazer elementos para dizer se aquilo ali, a situação está sendo mascarada ou não. Se ela está declarando que existe o vínculo porque havia ali uma fraude e a situação era de emprego subordinado, ou se a Corte Trabalhista não está se curvando ao posicionamento do STF e está dizendo que ela não aceita terceirização ou não aceita pejotização. Aí sim ela estará incorrendo em afronta, em desrespeito ao posicionamento do STF e isso deverá ser corrigido por meio da reclamação constitucional. Pejotização e terceirização, doutora Larissa, qual é a diferença? Tem diferença? Tem diferença. A terceirização você contrata uma empresa para que ela, digamos assim, empreste funcionários para fazer a função meio ou a função fim da empresa, mas ainda assim estamos falando de um contrato de trabalho. Sim. Pejotização é quando você contrata o próprio prestador de serviço como pessoa jurídica, né? Então, ele que vai prestar o serviço e, caso ele não possa, ele vem e traz uma outra pessoa, não é pessoal. Então, é essa a diferença. Então, a terceirização, a gente é como se eu contratasse uma outra empresa para que ela assumisse a... Então, vamos supor aqui, num caso concreto. Vou falar, Walter, a partir de hoje eu vou assumir a Rádio Justiça e eu vou contratar a copeira, o auxiliar de serviços gerais, você vai contratar a minha empresa e eu que vou trazer os funcionários. Então, você vai terceirizar a sua responsabilidade com aquele empregador. Então, você contrata uma empresa para que ela assuma essa responsabilidade para você. E no caso de pejotização, você vai me contratar, falar, Larissa, eu vou contratar a sua empresa, esse aqui é o serviço, você vai prestar... Essas são as cláusulas contratuais e você que vai prestar. Então, pode ser que, no caso que eu não consiga vir, vou falar, Walter, hoje vai o Dr. Tom, ele vai assumir, a sua prestação ela vai ser cumprida, mas não é vinculada à minha figura, Larissa, e sim à prestação. O serviço entregue, né? A entrega desse serviço. Então, é diferente quando a gente fala de uma terceirização e de uma pejotização. São análises diferentes, né, do caso concreto. Existe empresa, doutor Tom, que pela sua estrutura, pelo seu objetivo, ela trabalha de forma direta com empregados que, de alguma forma, são pejotizados, ou seja, são PJs que, de alguma forma, eles estão ali exercendo a sua função. Quer dizer, a lei permite isso? Sim. Hoje é muito comum, igual a doutora Larissa falou, você chegar no hospital, aqueles médicos, a maioria deles serem pejotizados, entendeu? O custo é menor para o hospital, o custo é menor para a empresa, entendeu? Agora, como o doutor Ricardo falou, muitas vezes esses profissionais que antigamente tinham uma cobertura até razoável, hoje eles estão totalmente descobertos. E é aquele negócio, é a lei da oferta e da procura. Você quer? É assim as minhas regras. Se você não quer, tem mais 50. Doutor Ricardo, vou discordar de você. Não tem 50, tem 150 na fila. Entendeu? E é assim. Então, o mercado hoje tem trabalhado nesse sentido. Por mais que a gente busque, o custo do empregado, ele é elevado. Uma forma de minimizar o custo do empregado é justamente essa. Se existe a possibilidade ou de terceirizar, igual a doutora Larissa falou, ou de pejotizar, eu te contratar, Walter, como pessoa jurídica, onde o meu custo será bem menor, eu vou fazer isso. Eu, como empresário, eu vou fazer isso. Entendeu? Agora, como foi falado, a questão é os abusos de ambas as partes. É os abusos. Até, às vezes, a própria má compreensão da lei. A reforma trabalhista ela trouxe essa finalidade de você fazer a questão de meio. Antigamente só era você poderia só fazer atividade fim, não atividade fim, desculpe, mas hoje você literalmente tem toda a cadeia, você pode ser terceirizada, você só pode ser pejotizada. Isso fez com que as empresas diminuíssem os custos e o empregado, principalmente o hipossuficiente, como foi falado, aquele que não entende da legislação, aquele que não entende dos seus direitos, ser obrigado a aceitar isso aí.
Eu gostaria só de fazer uma adendo, desculpa interromper um pouquinho, Walter. Quando a gente fala dessa vantagem tributária para a empresa que contrata o PJ, a gente também tem que olhar sempre os dois lados da balança. A minha atuação principal é pela parte, ou é reclamada, eu sou pró-empresa, né? Então, eu tenho um olhar para os dois lados. Então, quando a gente fala de vantagem tributária, eu também trago uma vantagem tributária para esse PJ. Então, vamos supor, quando ele é contratado como CLT, ele vai recolher, salvo engano, em torno de 27%. Quando ele é PJ, salvo engano, 15%. Então, tem uma redução tributária para os dois lados. E esse PJ, quando a gente fala de distribuição de lucros da empresa, ele não vai pagar imposto com relação aos dividendos da empresa. Então, quando a gente olha para esses altos cargos empresariais, há uma vantagem de ser PJ. Então, assim, por isso que a gente sempre vai ter que analisar muito o caso concreto. Quando a gente fala, como bem o doutor Tom disse, de uma empregada doméstica que às vezes mal sabe escrever, né? Infelizmente é uma realidade. Então, assim, ela não tem a menor condição nem de ler um contrato, analisar um contrato, mas quando a gente fala de uma alta gestão, ele está olhando ali também, ele tem as vantagens dele, né? Então, assim, quando a gente pensa numa contratação CLT, as vantagens sociais, né? O INSS, o FGTS, que aqui ele já não recolhe como PJ, mas em compensação a tributação dele é menor. Contudo, está tramitando em lei que, salvo engano, acho que agora em 2025, vai começar a tributar também a parte dos dividendos. Aí talvez já não seja tão interessante essa pejotização. E aí a gente vai voltar ano que vem para discutir isso. Mas era só para a gente complementar aqui, porque é bem interessante a gente ter sempre esses dois olhares. Que às vezes quando a gente fala de pejotização, a gente já imagina assim, nossa, é muito ruim. Não, não é. Depende do que a gente está falando, qual cargo que a gente está falando, qual a função que aquela pessoa vai desempenhar. Então, para ela, às vezes, é muito interessante ela também ser PJ, porque ela, de repente, ela vai fazer uma previdência privada, ela pode recolher também como autônomo, e no final, também, quando ela pensar na aposentadoria, ela vai estar bem, sem contar que o salário dela é alto. Enfim, tudo depende do caso concreto que a gente vai analisar. Só um detalhe muito rápido, só tomar uma vírgula do seu tempo, doutor Ricardo. Só um pouquinho. Só para o ouvinte entender, gente, olha só. A doméstica não pode ser PJ, tá? Eu dei exemplo que o doutor Ricardo falou dos abusos que existem do lado das empresas, do lado das pessoas. Mas doméstica não pode ser pejotizada, tá, gente? Deixando claro aí para o ouvinte. Afinal de contas, pejotização é bom para quem? Ou não é bom para ninguém, doutor Ricardo? A pejotização é boa para alguém? Não Via de regra, é bom sempre para a empresa e pode ser boa ou ruim para o trabalhador, a depender desses fatores colocados pela doutora Larissa. Vou te dar um exemplo. Sim. Um jogador de futebol que está começando a carreira, ganhando um salário mínimo por mês, se você coloca ele como PJ e passa a pagar mais R$200 para ele por mês, ele acha que está ganhando alguma coisa, mas se ele sofre um acidente, contrai uma doença, ele não vai ter garantia, não vai ter cobertura, isso vai ser péssimo para ele. Agora, se a gente for analisar uma situação de um craque como o Neymar, ele vai querer pagar menos impostos, ele vai querer ter uma condição diferenciada, o contrato de trabalho com registro em carteira, para ele não vai ser interessante, vai ser ruim. Então, tem que ser analisado caso a caso. Para o trabalhador pode ser bom, pode ser muito bom ou pode ser ruim. Agora, para a empresa, via de regra, é sempre bom, porque a empresa, para ela chegar a esse ponto de querer fazer a contratação nesse modelo, ela já fez todas as contas. Não passou da hora desse assunto, ao invés de estar sendo sempre judicializado, ser resolvido a nível de Congresso Nacional? Tivemos uma reforma e ficou praticamente esse assunto, vamos colocar assim, eu não digo pendente, mas pelo menos ali com brechas para ser debatido com muita intensidade. Não seria o caso, de alguma forma, esse assunto ser corrigido ou, de alguma maneira, ser tratado e resolvido a nível de lei? Claro, e a Casa das Leis é o nosso Congresso Nacional, doutora Larissa. Olha, nós já estamos caminhando para isso, tanto é que agora o Supremo está sendo taxativo nas decisões dele com relação a essa pejotização, né? A favor da pejotização, a favor do livre trabalho, que a pessoa ela vai escolher a modalidade do emprego que ela tem interesse. Contudo,
por exemplo, a nossa reforma trabalhista de 2017, ela já começou, só para a gente tentar contextualizar aqui, que isso já está sendo um pouquinho implementado. Então, com a reforma de 2017, a gente já trouxe a modalidade do home office, que foi muito utilizada na pandemia e que até hoje essa modalidade de trabalho tem sido utilizada, né? Ou trabalho híbrido, ou no caso, o próprio integrar o home office mesmo. Então, as leis elas já estão mudando, né, nesse sentido. E a pejotização, o que antes também só podia ser atividade meio, hoje em dia a gente já pode falar de toda a escala do trabalho da empresa, ela podendo ser pejotizada, meio, fim, enfim, tudo pode ser pejotizado. Então, a lei ela já tem essa nuance. O que acontece é que muitas vezes, que muito bem o Dr. Tom e o Dr. Ricardo falou, muitas vezes ao contrato de trabalho, na verdade, ao contrato, o contrato de serviço, que é o prestador de serviço jurídico, né, o PJ, e só que ele cumpre determinados, por exemplo, ele cumpre a habitualidade, onerosidade, pessoalidade, que são características do contrato de trabalho. E quando a gente leva isso ainda para a Justiça do Trabalho, ele, como bem o doutor Ricardo falou, coloca-se no único cesto. E aí a gente tem que analisar o caso concreto para verificar se há algumas nuances que a gente possa aplicar, que aquela pessoa ela tinha notório saber, ela sabia de todas as regras do jogo. Então, eu acredito que, muito provavelmente, muito em breve, a Justiça do Trabalho, quando analisar o caso concreto desses cargos, dessas profissões como médico, arquiteto, engenheiro, advogado, acredito que talvez até no próprio TRT nem vai chegar aí para o Supremo, porque já sabe que quando chegar no Supremo vai ser derrubada a decisão. Então, é mais uma despesa para o Judiciário, é mais um desgaste para o Judiciário. Então, a gente fala isso até da própria jurisprudência, que reiteradas decisões de um mesmo assunto, ele cria-se, pacifica aquela decisão, então não há mais o que se discutir. Então, inclusive na decisão do Fux, que a gente está analisando agora, que ela foi do dia, salvo engano, 8 de julho, que é no caso da arquiteta, né, que em primeiro e segundo grau da Justiça do Trabalho, reconheceu o vínculo empregatício dela, e quando chegou no Supremo, o Fux entendeu que, na verdade, não era, que se tratava da livre iniciativa do trabalho e que aquilo, ela entendia todas as regras digamos assim, do jogo, e que ela aceitou aquelas regras. Então, e que não deveria, inclusive, nem ser julgada na Justiça do Trabalho. Porque quando a gente fala de uma contratação em empresa com pessoa jurídica, estamos falando de uma regra civil, é justiça comum. Então, isso nem vai ser deliberado na Justiça do Trabalho. Então, eu acredito que a tendência agora, e breve, porque como está sendo reiterado essa decisão do Supremo, daqui a pouco o próprio advogado, quando a gente chegar a um caso assim, a gente nem vai percorrer pelas vias da Justiça do Trabalho. Já joga direto para a Justiça Comum, que aí sim que é a competência para falar de um contrato. As relações contratuais, a gente olha pela esfera civil. Então, assim, respondendo a sua pergunta, nós que somos advogados, Walter, a gente conversa bastante. Mas eu adoro que converse. Então, assim, respondendo a sua pergunta, hoje a gente não tem essa lei específica falando, olha, no caso que o empregado não seja hipossuficiente ou o PJ não seja hipossuficiente, irá valer as regras do Código Civil, né, da contratação, do contrato que foi firmado entre as partes. Mas eu acredito que no próximo ano, assim, em breve, né, a gente já vai ter isso fundamentado. E como advogado, quando chegar um caso concreto, dificilmente a gente vai para a esfera do trabalho, que a gente sabe que quando chegar no Supremo vai ser ruim para nós. Então, acaba que é dispendioso para todos os envolvidos, o advogado, o sistema judiciário, todo mundo. Então, acho que já vai vindo essa movimentação nossa mesmo. É permitido pela nossa legislação, doutor Tom, quer dizer, a empresa demitir os seus funcionários e, ao mesmo tempo, recontratá-los através do sistema aí de pejotização, do qual nós estamos aqui abordando? Sim, é perfeitamente permitido, desde que cumpra-se uma carência, né? Você não pode automaticamente demitido hoje e contratado amanhã. Contratar amanhã como PJ. Você cumpre uma carência, né, que é estabelecida, existe uma briga danada entre essa carência, né, doutor Ricardo, se é 180, se é 18 meses, se é 90 dias, né, 90 dias se fala para pessoa física, né, lógico que
sempre igual a doutora Larissa falou, vai se aplicar caso a caso, mas via de regra você tem uma carência de 18 meses para recontratar esse empregado como pessoa jurídica, entendeu? Via de regra. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no assunto que a doutora Larissa perguntou sobre a doutora Larissa, e com certeza o doutor Ricardo sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Diz que não existe vácuo de poder. Não é isso, doutor Ricardo? Né? Por que a atuação do Supremo nessa questão da terceirização, pejotização? É justamente a ausência de legislação específica com relação a isso. O STF ele tem a obrigação de atuar e de dar uma decisão, por mais que seja esdrúxula ou não, ele tem que dar uma decisão. Então, é o que está acontecendo nesse momento. Nós não temos legislação específica. Eu vou dar uma bem clara com relação a isso aqui. Por exemplo, nós temos hoje aquela lei de parcerias, doutor Ricardo, que é a lei de parceria do salão de beleza. Ela é bem interessante, onde aquela manicure, a pedicure, a esteticista, o barbeiro pode ser contratado, ele vai ter uma lei específica que rege ele vai pegar um contrato, ele vai pegar a PJ dele, vai no sindicato, homologa, beleza. Resolveu, mas nem para todas as profissões nós temos isso. Nós temos justamente aquilo que foi falado, que é o quê? Que o empregado é demitido, recontratado, obedecendo o mesmo requisito de uma pessoa física. Ele continua obedecendo o horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, tá certo? Ele vai ter que cumprir uma série de questões que era inerente ao empregado CLT. Entendeu? Então, aí que entra a questão do STF de poder ter que atuar e ter que regular. Por isso, várias ADPF, várias questões, teve que decidir com relação a isso. O assunto realmente é muito importante, é super, portanto, interessante, até porque com o avanço da tecnologia, muita coisa está mudando aí nessa questão, né, trabalhista, como muito bem pontuou aqui a doutora Larissa. Hoje já tem gente que trabalha em home office ou então híbrido. E aí, como é que fica essa questão no campo do trabalho? Né? Hoje tem grandes corporações, grandes empresas, inclusive internacionais, em que a empresa fica fora do Brasil e tem os seus empregados aqui, de alguma forma ali, prestando, portanto, o seu serviço. E aí, no caso, doutor Ricardo, a nossa legislação, de alguma forma, ela está preparada, precisa se preparar para essa tecnologia que está chegando? Muita gente até diz que pode até estar tomando ou acabando com algumas profissões, contudo, outras milhares também vêm surgindo, enfim. Quer dizer, nós estamos fazendo o dever de casa direitinho para não termos problemas lá na frente e buscarmos a justiça para resolver a questão que deveria acompanhar realmente esse processo e de certa forma, caminhar para e passo para justamente não chegar a esse ponto. Olha, a situação é complicada, Walter. O ideal seria isso, mas a nossa legislação está sempre um passo atrás, para não dizer mais passos atrás, né? A gente sempre ouve essa expressão, né? A nossa legislação sempre com um passo atrás. Quer dizer, ela tem como acelerar esse passo, doutor Ricardo? É complicado porque a legislação vai sempre se adequar a uma situação que se consolidou, né? Fica difícil a legislação antecipar uma realidade de mercado. Então, a legislação está sempre buscando ajustar, encontrar, melhorar um mecanismo, estabelecer regras para uma realidade que ela verificou que se consolidou no mercado. O mercado é extremamente dinâmico. Anos atrás não existia Netflix, não existia Uber, não existia nada disso. E hoje em dia o mercado traz novas realidades, novas demandas que a legislação precisa estar sempre correndo atrás para se adequar. Tem gente que exagera, que diz que a CLT é aquela de lá de 52, eu não sei o quê. Não é assim também. A nossa legislação a CLT vem sendo atualizada, mas infelizmente fica difícil seguir no mesmo passo das transformações do mercado. Ela está sempre um pouquinho atrás, tentando se adequar, às vezes nos passando a impressão de que se está enxugando gelo, mas é o que precisa ser feito, de estar sempre buscando adequar as novas realidades. Interessante, né, doutora Larissa, que o empregado que é contratado, vamos colocar, né, o termo bem assim popular, com carteira assinada, automaticamente o empregador é obrigado a fazer o recolhimento ao INSS, ao passo que aquele que está na pejotização,
ele é orientado para pagar também a sua previdência, né, os benefícios da previdência, mas às vezes, dependendo da situação, aquele dinheirinho que é para pagar a previdência mensalmente, ele olha assim, isso aqui vai faltar para o leite, vai faltar para o pão, vai faltar para passar, então eu pago no mês que vem. E o mês que vem também não dá, porque já são 2, então fica mais que complicado. Enfim, termina não pagando. Quer dizer, é um risco também que a Previdência corre se avançar esse processo da pejotização, ou seja, se as regras não vierem a ser cumpridas como existe, portanto, uma determinação? Que qualquer outra coisa, porque assim, quando a gente pensa até de uma aposentadoria, a responsabilidade, e você está sendo contratado como pessoa jurídica, a responsabilidade passa a ser sua. Então, você que vai ter que ter essa consciência de fazer este recolhimento. E como bem o doutor Ricardo falou, no caso dessa segurança, auxílio-doença, auxílio acidentário, que são situações que não são planejadas. E a gente pensa igual um seguro de automóvel. Todo mundo tem um automóvel e é inerente, quando compra, já faz o seguro. E o nosso pensamento deveria ser muito parecido com relação a esse recolhimento da Previdência. A não ser que você já tenha uma estrutura financeira estabilizada, você faça uma previdência privada, enfim, mas isso é sempre você olhar para o futuro. Então, eu acredito, Walter, que isso é uma responsabilidade tanto do governo de trazer essa responsabilização, essa conscientização para as pessoas. Porque já que está tendo esse movimento e essa permissão da pejotização, da terceirização, a gente também tem que falar dessa conscientização das pessoas. Porque eu acredito que isso vai muito mais da consciência, de você pensar a longo prazo, de você pensar nos casos que não estão sendo previstos, né? A doença, um acidente, nada disso é planejado, mas que pode acontecer. E você vai correr esse risco que você não recolhe INSS, mas de repente você faz o seguro de vida. Enfim, isso vai muito mais de uma conscientização, e a partir do momento que você é contratado nessa modalidade de pessoa jurídica, você está esquivando, retirando a responsabilidade daquela empresa que te contratou. Então, eu acredito que tem que haver, sim, esse movimento, inclusive, do governo, trazendo essa conscientização para essas pessoas. Porque quando todo mundo adoecer, primeiro que vai lotar os hospitais públicos, se ela não tiver esse amparo financeiro por trás, e vai ser um problema para o governo. Não deixa de ser um problema estatal, né? Então, acredito que seria mais uma conscientização de todo mundo, já que você aceitou ser contratado nessa modalidade, você tem essa condição financeira, pense também no seu futuro, pense também nos casos que são que você não está prevendo, né? Que não estão previstos, para você ter essa segurança. Doutor Tom, deixa eu ver o senhor também nessa mesma linha, né, que foi colocada aqui para a doutora Larissa. Uhum. Vamos lá, olha só, a Larissa falou interessante, né? Falta consciência. Eu acho que não seria nem do Estado essa consciência. A consciência é do próprio empresário. Ele deixou de ser empregado para ser empresário. Entendeu? Sim. A empresa pegou e falou assim, toma agora que o filho é teu. E o empregado, a partir do momento que ele passa a ser PJ, ele também passa a ser empresário. Então, ele tem que ter essa consciência das suas obrigações legais, que o seu ex-chefe tinha. E que ele vai ter também com outros empregados que possivelmente ele possa ter, aí falando de terceirização, que ele possa contratar. Então, falta sim essa consciência dele. Então, o que acontece? A lei, ela veio, olha, você está autorizado, mas não preparou essas pessoas. Não preparou. Olha, gente, vai ser assim, assim, você vai ter que fazer isso. Lógico que isso é de cada um. Você encontra... eu peguei um caso um dia desse, que o cara, ele falou assim, doutor, eu sou PJ, e o que acontece? Eu sofri um acidente, o que eu tenho que fazer? Eu falei, o primeiro passo é você substituir na empresa que você presta serviço a sua mão de obra. Ah, eu tenho que fazer isso? Claro que tem. Você não é mais empregado da empresa, você agora é empresário. Então, falta essa consciência, sabe, Walter? Eu acho que temos que remexer, não sei como fazer, mas temos que dar uma verificada nisso aí para que essas responsabilidades empresariais sejam assumidas por esses novos empresários. E o que não está acontecendo.
Eu vou só continuar. Perfeito. E estou com você. Acredito muito que essa conscientização é do empresário. Mas quando a gente pensa, por exemplo, até no microempreendedor, dessas pessoas que estão aceitando trabalhar nessa modalidade de pessoa jurídica, mas ela não tem esse conhecimento. E acaba que ela vai... O que eu quis dizer é que ela vai ser um problema para o Estado. Justo, então, se o Estado começar a incentivar e ter essa consciência, que eu acredito que é uma coisa muito cultural nossa, até de não se preparar para a velhice, né? Então tem que, já que vai ser um problema para o Estado, que ele comece também a incentivar e trazer mecanismo que as pessoas possam ter essa consciência. Inclusive o próprio Sebrae tem programas, né, para preparar ele como empreender, como ser empreendedor, como ser pessoa jurídica, e que, quiçá, que também prepare para esses recolhimentos também, né? Nos casos que não são previstos também. Então, acho que tem que ser essa conscientização, ela tem que ser dual. Tanto você que agora é parte empresária, achei perfeita sua colocação, mas também acredito que o Estado ele também tem que conscientizar, seja através de publicidade, enfim, incentivando as pessoas a buscarem esse conhecimento, porque muitas vezes as pessoas elas são imediatistas. Elas estão naquela situação, elas aceitam aquela situação e não preveem o que pode acontecer. E quando acontece, vão recorrer ao Estado. Então, que ele também haja junto para incentivar essas pessoas a buscarem esse conhecimento, a buscarem, a recolher, né, os benefícios que lhes seriam devidos. Doutor Ricardo, eu vou fazer uma colocação para o senhor, mas se eu fique à vontade, caso o senhor queira também pontuar algum detalhe do que foi dito aqui, tanto pelo doutor Tom, como também pela doutora Larissa. Mas a pergunta que eu deixo para o senhor é justamente essa, como a doutora Larissa disse, o doutor Tom também confirmou, ou seja, eu sou, portanto, PJ, estou ali exercendo a função numa empresa, adoeço e precisa ser realmente ocupada aquela vaga sob a minha responsabilidade. Aí aquela pessoa que vai, portanto, trabalhar, sofre um acidente dentro daquele ambiente, portanto, de trabalho. A responsabilidade fica para quem? Para mim, que eu que repus para ele poder tocar a minha função porque eu estou doente, ou é da empresa? Como é que seria isso? Veja, você é o primeiro responsável. O devedor principal, mas é a empresa que terceirizou o serviço para a sua empresa também responde subsidiariamente. Então, você não arcando com os direitos trabalhistas desse seu... Não arcando porque eu não quero, porque não tem condições de arcar. Seja qual for o motivo, não pagando por qualquer que seja o motivo, alguém vai ter que pagar a conta. E a Justiça do Trabalho é muito pragmática nesse aspecto. O que importa é encontrar o dinheiro. Depois briguem as empresas entre elas, se vai ter ação de regresso, isso vai ver lá na frente. A Justiça do Trabalho vai querer resguardar, e com toda a razão, o sustento e o direito do trabalhador. Então, numa situação dessa que você colocou, em que você passou a ser a empresa que recebeu essa terceirização, você passou a prestar esse serviço, se adoeceu e colocou outro profissional no seu trabalho, qualquer problema com ele, você é o devedor responsável, e se você não conseguir pagar, a empresa que terceirizou vai ter a responsabilidade subsidiária. E só complementando a questão que vocês mencionaram da diminuição da receita, né, por conta do fenômeno da pejotização, isso ainda se torna mais grave na medida em que o dinheiro que é recolhido hoje para a Previdência não é para fazer uma poupança, para pagar as pessoas que estão recolhendo hoje. É para pagar quem recolheu lá atrás. Então, lá na frente, como que fica se nós temos um aumento, nós temos uma massa enorme de trabalhadores precisando receber, mas com uma diminuição de trabalhadores que estão contribuindo para pagar essa massa? É bem interessante, doutora Larissa. Eu ainda insisto, senhora fica à vontade também, caso queira responder, portanto, o doutor Ricardo, ainda nessa questão, né? Eu sou contratado como PJ do ICI, coloquei ali uma pessoa para me substituir enquanto eu estiver fora, portanto, aí de combate. E acontece, portanto, ali um acidente com essa pessoa. Quer dizer, essa pessoa tem que, de certa forma, me substituir, ela também tem que ser pejotizada ou não? Ou seja, é uma pessoa expert naquela função que eu exerço, eu então, olha, ocupa lá para mim até quando eu voltar, e, portanto, tem essa infelicidade de acontecer esse acidente. E a empresa, por sua vez, ela pode, olha,
Qual é o perfil da pessoa que você vai colocar aqui? Ah, não, essa não interessa, portanto, para a empresa. Como é que funciona isso? Então, a partir do momento que você pejotizou, você está delegando para que aquela função ela seja cumprida. Quem irá cumprir, teoricamente, não irá interessar para aquela empresa. Ela quer que o serviço seja entregue. Então, vamos supor que eu fui pejotizada. Eu sou advogada de um escritório e eu adoeci. O que você está me falando é que a outra pessoa, o outro profissional que irá me substituir, esse escritório que está me contratando, ele tem que acordar. É isso que eu entendi, sim, não é? Sim. Então, eu vou falar, olha, eu estou doente, está indo, no caso, o Dr. Tom, ele é também advogado trabalhista, a partir de hoje ele irá me substituir até eu voltar. E eu vou subcontratar ele, porque ele também vai vir nas mesmas condições. Então tem que ter papel, tem que ter documento. Documentado. Não é só de boca, porque, eu, como PJ, eu não contrataria ele como CLT para fazer aquela função naquele período. O risco é muito grande, inclusive, depois ele entrar com uma ação trabalhista contra mim. Então, ele entraria com as mesmas condições e um contrato temporário. Eu colocaria um termo que o contrato podendo ser prorrogado, né? Mas eu colocaria ele com prazo determinado. O prazo que seria, vamos supor que seja uma doença, o médico me deu 3 meses de atestado, então vou colocar o prazo de contratação dele por 3 meses, podendo ser prorrogado. Hoje, o entendimento do tribunal já é que os contratos que têm prazo determinado, ele automaticamente vencendo e continuando a exercer a atividade, ele vai sendo prorrogado automaticamente. Então, eu faria um contrato com ele temporário para ele me substituir e a outra empresa que me contratou como PJ, ela teoricamente não poderia opinar. O que acontece no caso prático é que normalmente as pessoas conversam falando, olha, espero que você se adeque, que você goste, enfim, vai outro profissional. E se ele não gostar, vou chamar um terceiro até a gente conseguir enquadrar e todo mundo ficar feliz naquela satisfação do processo. Machuque, né? Desde que ninguém machuque. Mas é um problema, você está vendo? Que realmente é um grande problema. E é importante levantar esse tipo de assunto, né, doutor Tom, para mostrar, né, para quem está nos acompanhando que ainda não tinha alcançado, portanto, essa informação, que a coisa é mais séria do que se imagina, né, doutor Tom? Muito séria, né? Esses casos, igual o doutor Larissa está falando aí, né, vai depender muito do contrato que existe entre as partes, né? Eu deixei de ser empregado, agora eu sou empresário, né? B2B aqui, então vamos negociar como que fica as questões de acidente, mesmo que o doutor Ricardo falou, acidente, a empresa, isso acontece muito, doutor Ricardo, estou falando aí, eu trabalho com algumas ações de construção civil, e é muito comum, um edifício está sendo construído, tá? E dentro ali daquele edifício que está sendo construído, são várias PJzinhas. Ele contrata, a construtora principal contrata uma PJ para fazer a pintura, uma PJ para fazer o piso, uma PJ para fazer as paredes, e várias empresinhas dentro. E aqueles empregados que foram contratados pela essa terceirizada, sofre acidente, às vezes não está recebendo EPI direito. Então, a empresa principal, ela é acionada, entendeu? De forma subsidiária, caso aquela empresinha que ela contratou não tenha condições de arcar com aquele prejuízo, um acidente de trabalho às vezes grave, que acontece muito nessa área de construção civil, a empresa principal será responsabilizada, entendeu? Mas, igual eu estou lhe falando, essa questão de como vai funcionar a dinâmica do dia a dia, a ausência do empregado, ou foi mal feito, vai ser regulada pelo contrato que tem entre as partes. Tá certo? A mão de obra especializada, tudo bem, eu fiquei doente, não posso ir 20 dias, tá certo. Infelizmente, você vai ter que contratar um profissional com as mesmas qualificações que a sua e repor ela aqui. Na área de informática, por exemplo, muito acontece isso. Foi contratado PJ, a empresa não pode ficar sem o seu Disc Help, alguma coisa assim, aí quem vai vir? Você tem que colocar lá já 2, 3 stand-by para poder te substituir. Bom, a nossa primeira hora já venceu, né, aqui do debate. É evidente que vamos ter mais 1 hora pela frente, daí peço licença à senhora, a doutora Larissa, como também ao doutor Tom, doutor Ricardo, para que possamos ir ao intervalo, mas estaremos de volta em instantes. Até já. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta com o nosso debate dentro aqui do nosso programa, o Justiça na Tarde, pela sua Rádio Justiça, que
Você nos acompanha pelo YouTube, sintonizado, nos acompanhando. Muito obrigado, onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado pela sua sintonia. Como também você que nos acompanha pela 104,7 FM. Nós, hoje, estamos aqui abordando questões trabalhistas, principalmente focando mais aqui a questão da pejotização. Porque essa questão da pejotização, ela chegou muito forte quando tivemos aí trabalhadores no campo artístico começaram de alguma maneira a popularizarem, portanto, aí os temas, né? Ou seja, a pessoa para poder, de certa forma, trabalhar, portanto, aí numa peça ou então num filme, quer dizer, tinha carteira assinada ou era PJ? E o assunto foi ganhando um pouco mais de aspecto popular por conta justamente dessas pessoas muito conhecidas, muitas de alguma maneira questionando inclusive essa questão da pejotização ou então sendo questionadas, portanto, pela justiça por conta aí da pejotização. Então, daí a nossa iniciativa de trazer para dentro do debate também a essa questão, porque é uma questão que às vezes que ela está aí pronta para alcançar qualquer categoria, portanto, aí de trabalhadores, né? E nós hoje estamos aqui com os nossos convidados e nossa convidada, doutora Larissa Muniz, que é especialista no direito corporativo e compliance, ela que preside a Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB Águas Claras, como também o doutor Tom de Brito, que é advogado especialista também no Direito e Processo do Trabalho, ele que também integra a Comissão de Direito e Processo do Trabalho da OAB de Águas Claras, e também o doutor Ricardo Laerte Gentil Júnior, que é conselheiro titular da subseção da OAB de Águas Claras, ele que é advogado também especialista na área trabalhista e mestrando em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Portucalense, no Porto, portanto, em Portugal. Então, nós vamos retomar aqui a nossa segunda hora, portanto, aqui desse nosso debate e, evidentemente, né, levando para você aí mais informação, né? Nesse campo, ainda voltando ainda nessa questão da tecnologia, doutora Larissa, como também doutor Ricardo, como também o doutor Tom. Ou seja, hoje temos aí, de certa forma, muitas pessoas desenvolvendo aí os seus trabalhos, principalmente os nossos jovens, que dominam mais, não, de certa forma, menosprezando quem tem mais idade do que os jovens, mas os jovens estão sendo aí muito olhados aí por grandes empresas, grandes corporações, para desenvolverem, portanto, aí o seu trabalho. E temos jovens, evidentemente, também não subestimando também a sua inteligência, longe disso, mas será que eles conhecem realmente essas regras trabalhistas, ou seja, carteira assinada, terceirização, quer dizer, pejotização? Quer dizer, a nossa juventude, de alguma forma, ela está sendo preparada, sabe o que está fazendo quando o assunto é este aqui do qual nós estamos tratando, doutora Larissa? Muito interessante sua pergunta, Walter, como sempre. O que acontece? Essa nova geração, eles buscam muito mais a satisfação pessoal do que profissional. Então, é uma onda que está acontecendo, que inclusive tem sido uma preocupação. Nós levantamos essa discussão outro dia na nossa comissão, e é justamente por isso, porque antigamente, principalmente os pais dessas pessoas, estavam muito preocupados com a sua estabilidade financeira, em sustentar a família. Então, hoje, essa nova geração, a preocupação dela é: terei dinheiro para viajar, estarei satisfeito no meu trabalho. Então, não é muito aquela responsabilidade em ter que fazer. Eu preciso fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então, inclusive, quando a gente olha para a geração anterior, essa preocupação em ficar muito tempo na empresa, fazendo a mesma atividade, hoje em dia, quando você conversa com um jovem, a preocupação dele não é essa, muito pelo contrário. A gente fala até de turnover, né? Essa rotatividade, porque as pessoas não param até que ela encontre um trabalho ideal. Muitas vezes até eles preferem home office, porque a modalidade home office permite que eles possam viajar, se deslocar com frequência, ele trabalha de qualquer lugar. E é uma mudança, inclusive, da nossa sociedade. Hoje em dia as pessoas
não estão casando, não estão tendo filhos, não estão buscando ter 30 anos numa única empresa. Então, quando converso, eu falo até por mim, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, apesar de hoje eu ter 34, eu brinco que minha cabeça é de 80. Então, assim, essa mentalidade, para mim, é um pouco assustadora. Eu busco essa estabilidade. Então, até na advocacia, enfim, para mim é complicado você, essas mudanças. E quando você conversa com pessoas mais jovens, para ela é maravilhoso. Se eu falar para ela que ela vai ficar 30 anos na empresa, ela, meu Deus, 30 anos fazendo a mesma coisa. Então, é complicado. Então, há, de fato, essa mudança na mentalidade das pessoas e que as empresas, inclusive essa mudança de pejotização é para talvez se enquadrar nessa mudança de hábitos mesmo, né? Desses novos jovens que principalmente atuam nessa parte de informática, que estão dominando aí, né, todo o mundo. E não é um movimento não só no Brasil, eu falo no mundo inteiro. Eu tenho amigos, inclusive, que... até um abraço para você, Leonardo. Está agora na Tailândia, basicamente por isso. Ele já foi para os Estados Unidos, Tailândia, Europa, e ele, assim, você conversa com ele, não, hoje eu estou numa empresa tal, e é uma mudança, é um hábito de vida, e várias pessoas hoje estão nisso. Elas buscam empregos que tenham a maior flexibilidade possível, que se enquadre, na verdade, na rotina delas, e não elas se enquadrarem na rotina da empresa. Então, é difícil a gente conseguir entender, mas há essa mudança. Quer dizer, uma mudança, né, doutor Tom, é interessante, até porque na minha geração e algumas gerações atrás era comum ouvirmos dos nossos pais, olha, estude, faça um concurso e tenha estabilidade, que aí você vai estar com a sua vida resolvida. E como disse a doutora Larissa, né, dentro também enfim, do público que ela integra, né, o público mais jovem, quer dizer, ela ainda pensa na estabilidade, mas temos muitos jovens aí que estabilidade, o quê? Passar 30 anos na mesma empresa, você está louco fazer um negócio desse? Afinal, quem é que está certo? Quem busca estabilidade ou quem hoje, de certa forma, não pensa na estabilidade, doutor Tom? Eu acho que não existe certo nem errado, né? Existe aquilo que a gente fazer o que gosta. Assim, né? Eu sou dessa época também, tá, Walter? Né? A gente vem... Mas eu fiquei quietinho aqui. A gente vem de um tempinho em que sempre foi falado isso, né? Não tem outra forma de conseguir alguma coisa a não ser estudando. Vai estudar para fazer um concurso, vai estudar para fazer alguma coisa. Mas se você olhar as estatísticas de pessoas concursadas, principalmente na área militar, cerca de 30% delas, nos primeiros 2, 3 anos, elas migram para outras áreas, né? E hoje o nosso jovem, ele é empreendedor. O nosso jovem, ele é mais empreendedor. Isso é excelente para o Estado, entendeu? O nosso jovem, ele busca mais o conhecimento. O conhecimento hoje, ele é muito... Na nossa época, quem não lembra que aquela estante com aquela enciclopédia, com uma série de livros, hoje você tem que na palma da mão uma enciclopédia, justamente, entendeu? Então a gente ia na casa de um colega, via aquilo, achava muito chique para você procurar informação. Hoje a sua informação está na palma da tua mão, de qualquer questão que você fala. Hoje, quando um cliente vem conversar comigo, às vezes, determinados assuntos, ele está sabendo, às vezes, até mais que eu. E isso é principalmente o mais jovem. Entendeu? Por quê? Porque ele fez vários concursos, ele fez direito constitucional, ele fez direito do trabalho, ele sabe algumas questões. Então, o nosso jovem hoje, ele é empreendedor. Eu não acho isso ruim, porque essa questão da estabilidade é uma coisa típica do brasileiro, tá? Ela não, aí fora, muitos países aí fora, eles são mais... invenção nossa. Não é que é exatamente uma invenção, mas eu acho que é uma preguiça nossa, né? A gente é muito acomodado. A estabilidade, se você pensar, ela não é tão boa, desculpa, entendeu? Eu acho que você se balança mais quando você está mais naquela aflição. Nada me ensinou mais na vida do que meus erros. Foi meus erros que me fez crescer. Foi minhas quedas que me fez crescer. Então é isso. Eu acho que o nosso jovem hoje, ele é mais empreendedor, ele é mais conhecedor da informação. Então, eu acho que a estabilidade para esse jovem não seja o ideal. Isso faz com que as empresas, de certo modo, quando vai ser pejotizada alguma coisa, elas tratam e falam assim, como é que eu quero aquele profissional, que aquele cara é bom, aquele menino lá de 19 anos, o cara é bom no que faz. Você pega um cara com 20 anos em processamento de dados, ele não é tão bom quanto o menino de 19 anos, que começou a informática um dia desse, é sério. Porque a informação hoje, ela é muito ampla. O conhecimento está aí na mão de todo mundo. Às vezes você pega uma pessoa que ele é autodidata, ele não tem curso superior em tecnologia, mas ele é bom no que faz na área de tecnologia. Entendeu? Então,
Essa estabilidade eu acho boa, entretanto, eu acho que nós nos apegamos um pouquinho à preguiça. Então, eu acho que o nosso jovem sendo empreendedor é o melhor caminho hoje, entendeu? Eu sou a favor desse empreendedorismo, eu gosto. Interessante, né, doutor Ricardo? O senhor fica à vontade, o senhor também colocar o que o senhor achar necessário dentro do que foi aqui colocado. A gente falando aqui na questão, portanto, do jovem na sua liberdade, a questão da estabilidade. Tivemos aí no domingo o concurso público nacional unificado, ou seja, o Enem dos concursos, com mais de 2.100.000 pessoas inscritas. Claro, né, um mega concurso, contudo, dados praticamente oficiais do próprio Ministério que tocou, o Ministério da Gestão que tocou esse concurso, a abstenção foi mais de 52%, 53%, ou seja, de 2.100.000 caiu para 1 milhão e os dados ainda vão ser ajustados, mas ficou mais ou menos nessa faixa, ou seja, vamos imaginar assim uma desistência ou por uma outra questão, mais da metade deixou, portanto, de fazer o concurso, aquele, né, que nós falávamos aqui, eu passei no concurso, agora estou com a minha vida, portanto, resolvida. Será que a leitura seria essa mesmo? Ou seja, a maioria que se inscreveu, vamos pensar assim, jovem, que eu passar no concurso, eu estaria equivocado. Eu só estou provocando também, né? Qual seria a leitura sobre esse número alto de abstenção, em que pese que os organizadores, eles pelo menos demonstraram que já imaginavam que isso viesse, portanto, a acontecer? Olha, Walter, talvez isso seja um sinalizador positivo. E eu te digo por quê. Eu não sou de Brasília, sou de São Paulo. Brasília é conhecida como a terra dos concurseiros. Sim, né? Sim. Mas eu venho de uma realidade em São Paulo onde o jovem termina o ensino médio e vai fazer cursinho para entrar numa boa faculdade. E aqui em Brasília a gente vê muitos jovens terminando o ensino médio e fazendo cursinho para prestar o concurso. Né? Veja, para mim não há nada de ruim na estabilidade, porque a estabilidade do servidor público foi pensada como uma ferramenta ou uma condição para que ele pudesse trabalhar com tranquilidade, para que ele pudesse servir ao público com tranquilidade, sem se preocupar com a garantia do seu emprego. Se ele se preocupasse, se ele precisaria agradar um chefe, fazer a média com o chefe para uma promoção, enfim. E a designação é interessante porque é servidor público. Ele está ali para servir. Mas, infelizmente, a gente acabou criando uma distorção que, ao invés dessa ocupação ser buscada por pessoas que identificaram em si esse perfil de querer servir, acabou se tornando o desejo de outros, mas por conta da estabilidade. O que deveria ser apenas um detalhe para dar condições para a pessoa que tem o perfil de servir ao próximo, trabalhar para entregar o melhor dele, sem se preocupar se ele vai, daqui 6 meses, se o Estado vai ter dinheiro, porque quando você está numa empresa, você tem receio se a empresa vai quebrar, se a empresa vai conseguir cumprir as cotas, se vai ter dinheiro para lhe pagar ali na frente. O servidor público não tem essa preocupação, mas esse mecanismo foi criado, a estabilidade foi criada para que ele não se preocupasse com isso e se dedicasse a servir. E muitos, infelizmente, crescem com essa mentalidade de buscar o concurso sem ter um menor perfil de servir o próximo, buscando única e exclusivamente a estabilidade. Então, se essa abstenção, se esse aumento na abstenção estiver de alguma maneira sinalizando um despertar dessa juventude que agora busca propósito, que não quer mais saber de ficar 30 anos em uma empresa, em um emprego, porque ela quer se realizar, ela não quer só pagar suas contas, a gente não quer só dinheiro, como dizia a música, né? Ela quer se realizar, quer se sentir útil, cumprindo um propósito. Se for uma sinalização disso, eu acho que é muito positiva. E para a senhora, doutora Larissa? Boa pergunta, né, Walter? Achei muito pertinente a colocação do Dr. Ricardo sobre essa analogia do servir ao público. Acredito que eu já sou nascida, eu sou candanga, nasci aqui em Brasília,
E a gente brinca que a gente nasce, cresce, estuda para concurso público, compra um apartamento em Águas Claras e morre. Então, aqui você já sai com toda a sua linha temporal da sua vida já pré-definida. Eu venho de uma família de funcionários públicos, né? E quando, na verdade, quando eu ingressei na advocacia, eu ingressei imaginando que eu seria também analista judiciário. E tanto é que eu sou formada também em gestão pública, tenho uma especialização em administração pública, porque até eu chegar no 6º semestre de Direito, que foi quando eu me deparei com o direito do trabalho, que eu me apaixonei, eu falei, uau, porque eu já trabalhava quase 10 anos em uma outra empresa, e quando eu trouxe o direito para a minha realidade, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E eu era executiva comercial, então eu sempre lidei muito com negócios, viajava para São Paulo, fazia acordos em São Paulo, Minas Gerais, e hoje, trazendo para a minha realidade, eu jamais conseguiria estar numa vida estabilizada, cumprindo aquela coisa pragmática, porque nós da advocacia é uma vida muito dinâmica. Então, todos os dias a nossa rotina é muito intensa. E acho que falta esse despertar para as pessoas, você ter de fato essa consciência. Está tão enraizado na nossa cultura brasiliense que concurso público é o melhor final para você, que o empreender você é fora da caixinha, né? Quando você está numa roda de amigos aqui que você conversa com as pessoas, falar sobre, não, eu sou empreendedor, eu sou advogado, eu sou, né, assim, chega a ser desafiador. Então, com relação a essa abstinência, eu acho que é muito positivo, eu fico feliz, porque eu particularmente não me vejo, já me vi, não me vejo no emprego que eu tenho que cumprir exatamente aquilo dentro de horas. Você já sabe sempre o final na advocacia, e é como empreendedor, nós somos empreendedores. Todo final de mês a gente começa um novo jogo. Então, novas estratégias, a gente tem que estar estudando o tempo todo. Até quando eu estou no final de semana, meu tempo de descanso, eu estou estudando, eu estou sempre me aperfeiçoando. Então, você se desenvolve pessoalmente, profissionalmente. É muito interessante. Então, eu não me imagino mais numa coisa tão pragmática. E eu fico feliz até que tenha tido essa desistência, porque a pessoa tem que o tempo todo estar se estimulando a crescer. Você não está ali, todos os meses você já sabe aquela coisa certinha, não. Quando você é empreendedor, é sempre algo novo. E isso te obriga a crescer. Então, acho que, bem como o Tom disse, né, foram nos erros, e aí erros, acertos, né, e você vai se desenvolvendo. Então, eu fico feliz. Que bom que a gente está saindo um pouco dessa caixinha de só funcionarismo público aqui no Distrito Federal. Isso é bom também para o senhor, doutor Tom, ou não? É bom, sim, bom. A gente tem que se reinventar, né? Igual a doutora Larissa falou. A cada momento, a advocacia ela é muito volúvel, ela muda a cada momento, tá? Ela muda o entendimento de cada vara, ela muda o entendimento de cada tribunal, e cada perspectiva nova é um novo entendimento, é um novo caminho. Então, eu acho que o advogado é empreendedor por natureza. Por natureza. E hoje, né, a gente tem algumas questões que são bem interessantes. A tecnologia trouxe isso para a advocacia. Você tem a jurimetria, que é como determinado tribunal, como determinada vara pensa sobre determinado assunto. Então, às vezes, isso te busca a conhecer, te busca a estudar, a empreender. Empreender é isso, é você buscar isso aí, o sucesso de qualquer forma. Entendeu? Então a advocacia tem disso. E eu falei uma palavra que às vezes pode soar mal, né? Me desculpa os concurseiros, eu falei assim, que a gente às vezes busca uma estabilidade por certa preguiça. Mas não é exatamente isso. É aquela questão do comodismo. O brasiliense, ele nasce com esse comodismo, de certo modo. Eu vou estudar, fazer o 2º ano, vou fazer o cursinho, vou fazer o vestibular, vou formar nisso, vou comprar apartamento em Águas Claras e vou comprar um HB20 branco. Né? Então, por que branco? Porque é o tipo... né? Então... que houve essa onda. Eu vou colocar prata, então. Então, a gente muda um pouquinho isso aí, tá? O empreendedorismo é justamente isso, tá? E esses jovens que estão nascendo nessa leva de nova forma de trabalho, de um modo geral, gente. A pandemia, ela foi incrível nesse sentido. A pandemia trouxe uma revolução de um modo geral para a justiça,
para o trabalho, para tudo. O home office, ele não foi experimentado de tamanha magnitude como foi na pandemia. E muitas empresas perceberam que estava aí, olha, calma aí, esse empregado vem para o meu trabalho todo dia, eu pago alimentação, eu pago o vale transporte, eu pago uma série de questões, eu vou deixar ele em casa que ele faz a mesma coisa e eu tenho como vigiar ele por aqui. Entendeu? Olha só, então eu acho que isso aí tudo modificou, a pandemia modificou, trouxe mais empreendedorismo, muitas pessoas teve que se requalificar, teve que se reinventar. Eu tenho uma cliente que ela tinha 45 empregados, hoje ela é empregada, ela não tem mais empresa, teve que se reinventar aos 50 e poucos anos. Isso aconteceu com muita gente, Walter, com muita gente. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, que vai cair nessa pejotização de pessoas criando empresa para prestar serviço, de áreas que ela se descobriu, isso é muito legal. Bom, e eu só fazer um adendo aqui, a gente estava falando sobre idade aqui, o doutor Ricardo não está fora do nosso rumo não, tá? Aqui eu sei, ele está no mesmo caminho. Não, eu não acredito. Eu completo 50 esse ano. Agora, doutor Ricardo, quer dizer, empreendedorismo. Hoje em dia, com essas novas tecnologias, até o bebê que ainda não nasceu já está empreendendo, né? No ventre da mãe, e quando nasce também, de alguma forma, o seu sorriso já tem ali uns milhares e milhares, portanto, de visualizações, e ali já de certa forma, já está fazendo render algum dinheiro, portanto, para a família. Quer dizer, isso seria um modismo que passa, ou na realidade seria mais seguro, ou seria empreendedorismo, que de alguma forma é isso que nós estamos aqui falando. Nessa nova tecnologia, hoje muitos jovens que não trabalham, eles sabem perfeitamente como manusear perfeitamente essa nova tecnologia da informação, internet, ele faz qualquer coisa, chama bastante a atenção, e são, né, milhares e milhares de recursos que ganha. Exemplo de um rapaz que morava no interior da Bahia, e o negócio dele era só botar a luva de pedreiro, e de alguma forma o rapaz hoje está praticamente bilionário por conta justamente aí do que ele vinha, portanto, aí fazendo, né? Aí fica também aquela outra questão, mas eu vou estudar para quê se eu estudo e vou ganhar como servidor público, enfim, é melhor, isso pensamento de muita gente, não é unanimidade, evidentemente, mas eu vou fazer uma gracinha aqui, daqui a pouco eu vou ficar mais rico do que muita gente que passou aí 50 anos no banco de uma escola. Enfim, como é que a gente pode entender esses avanços? Estou fugindo um pouquinho do direito aqui, só que o assunto é tão gostoso a gente entrar, para a gente poder, de alguma maneira, também pensar em alternativas, doutor Ricardo. Eu volto para aquela questão do propósito, né? Tem gente que acaba fazendo sucesso, tem muita gente que sem estudo nenhum acaba fazendo um tremendo sucesso no YouTube, como produtor de conteúdo e ficando milionário. E aí outros olham para aquela pessoa e falam, então, para que estudar? O mundo agora é outro, né? Esqueça os estudos, vamos agora todo mundo para o YouTube. Mas não é todo mundo que nasceu para ser esse youtuber de sucesso. Não é todo mundo que nasceu para ser Pelé. Exatamente. Ou um Silvio Santos. Exatamente. Então, e aí a gente volta na questão, quando eu fiz o paralelo lá também com o servidor público, que a estabilidade não era para ser a meta dele era para seguir o propósito de servir o público. Sim. Nós encontramos também nessas novas profissões pessoas que, na verdade, não querem ser youtuber, por exemplo. Ele quer ganhar o dinheiro que o youtuber ganha. E quando a pessoa faz aquilo única, exclusivamente por conta do dinheiro, o coração dela não está naquilo, muitas vezes ela nem tem talento para aquilo. A gente vê agora, por conta do que você comentou, que o bebê acabou de nascer e já está sendo monetizado o sorriso dele, com posts e por aí. Nós vemos pais fazendo crianças pequenas já trabalharem como youtuber e criar canal e por aí vai. Mas às vezes aquele não é o talento, às vezes não é aquele o propósito, às vezes aquele não é o jeito, a pessoa não tem jeito para isso. Mas, novamente, por conta de olhar o sucesso dos outros, o conforto que os outros têm, acabam se direcionando para aquele mercado. Então, é muito perigoso isso, abandonar os estudos para buscar uma outra atividade dessa. Você pode seguir estudando. Claro. Nós temos youtubers, pessoas profissionais de
tudo quanto é área aí, com formação, com cultura, com bagagem, o estudo vai sempre te engrandecer. E seja lá o que você fizer, o estudo vai te fazer um profissional melhor. Então é muito perigosa essa tentação de abandonar os estudos por conta dessa nova onda, dessas novas tecnologias, essa sensação de que a gente tem de que são sempre novos empregos chegando e que os empregos que existirão daqui 5 anos não foram criados ainda e esses aqui não existirão mais. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de ponderação e sempre manter o pé no chão e continuar com os estudos. Doutora Larissa, deixa eu ver a senhora também sobre esse aspecto. Com certeza, a profissão de advogado nunca vai deixar de existir, né, doutora Larissa? Olha, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que facilitam a nossa jornada, o nosso atendimento, o nosso acompanhamento. A pandemia nos favoreceu também, que a gente hoje tem o juízo 100% digital, a gente consegue atender outros estados, né? Então isso facilitou bastante. E acredito que essa modernização, essa onda de modernização, assim como acontece em outras profissões, engenharia, medicina, sim, isso é um movimento natural e que já está acontecendo na nossa profissão também. Eu acredito que para se manter uma sociedade justa, equiparada, tem que ter o papel do advogado, né? A gente faz parte da justiça, então o meu ânimo é que se mantenha ad eterno a profissão, porque de fato eu acredito que a gente faz sim prevalecer a justiça, a gente ter esse olhar, a gente aciona a justiça para que uma sociedade ela consiga caminhar de uma maneira equilibrada. Mas que essas ferramentas tecnológicas sendo implementadas na nossa profissão, isso tem nos ajudado bastante. Não só no acompanhamento até de prazos, novas jurisprudências, a forma de atendimento. Então, assim, eu particularmente eu sou muito pró-tecnologia. Acredito que são ferramentas que otimizam muito o nosso trabalho, tempos de pesquisas, né? Então, assim, particularmente no nosso escritório, a gente tem que fazer um investimento, nós como empreendedores, né? A gente tem que estar ali sempre olhando, inclusive, quais novas ferramentas estão sendo trazidas para o nosso mercado, como que estão acompanhando os nossos concorrentes, o que o outro advogado está fazendo que nós não estamos. Então, assim, então o advogado ele tem que ter esse olhar empreendedor. E nós temos ele, né? Para a gente conseguir atender da melhor maneira o nosso cliente, a gente tem que ter esse olhar tecnológico também. E eu, respondendo a sua pergunta, acredito que a nossa profissão ela vai se modernizar cada vez mais, mas não extinguir. Quer dizer, a gente falamos lá atrás sobre a questão da pejotização, terceirização, concurso público, mas sem fugir, portanto, desse olhar, né, do trabalho em si, da sobrevivência. Quer dizer, e hoje, claro, né, com os tempos modernos, muita coisa modificou, enfim. Mas quem ganha realmente com essa mudança? Deixa eu encaminhar para o doutor Tom. Hoje, buscando aqui me atualizar com os assuntos do judiciário, me deparei, portanto, aqui com a condenação de um cliente que foi, portanto, numa clínica oftalmológica e entendeu que foi mal atendido e postou nas redes sociais ali muitos elogios, entre aspas, para a clínica oftalmológica, denigrindo, portanto, a sua imagem, atacando de forma veemente, e acabou, portanto, a justiça recebendo esta ação e deu grande causa, portanto, para a clínica e condenando, portanto, aí, no caso, o cliente que usou as redes sociais para denigrir, assim entendeu a justiça. Quer dizer, nessa relação, né, onde nós temos, portanto, aí, do lado o consumidor, a pessoa que busca um serviço, do outro lado temos, portanto, aí o prestador do serviço. E, evidentemente, também que já foi dito que por conta do empregado ser a parte mais fraca de um processo, geralmente o olhar é mais assim amplo em torno do empregado do que de uma empresa que tem ali o seu corpo jurídico, enfim. Mas diante dessas mudanças, doutor Tom, né, hoje as pessoas pensando que podem tudo, que agora é a nossa vez. Quer dizer, é importante, como foi muito ponderado aqui, o doutor Ricardo, como também a doutora Larissa, é importante ter a ponderação, quer dizer, o olhar mais amistoso, sem aquela de, né, como já foi dito aqui, o brasileiro, eu concordo
concordo, dá um jeitinho em tudo, quer dizer, a pessoa ser mais ampla, mais aberta, para, né, desfazer aquela imagem, né, não generalizando, mas que existe a imagem que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, doutor? Uma coisa que tem se falado muito, né, que as redes sociais, ela às vezes é terra de ninguém, né? Então, o que acontece? Lá você encontra pessoas que entendem de tudo, você encontra pessoas que reclamam de tudo, você encontra pessoas que têm a salvação e a solução para tudo, né? Sim. Então, olha só, o que acontece? E muitas vezes a gente está deixando de ter os órgãos oficiais como local adequado das nossas reclamações. Né? Esse caso, digamos aí, da sua pontuação de que o rapaz de ir a um órgão oficial, ou sei lá se foi a administração da empresa, ele preferiu ir na rede social e postar. Comum. Hoje é muito comum a gente postar não só a nossa satisfação, mas como a nossa insatisfação. Eu acho que lá o Instagram ou qualquer rede social, ela deve ser para os nossos momentos, mas a insatisfação ela deve ser registrada em órgão oficial ou se não junto à empresa. Não é o lugar adequado, porque você vai responder por isso. A gente sabe que a internet hoje é terra quase que de ninguém. Eu não sou a favor da regulamentação, mas sem uma regulamentação básica seria o ideal, porque esse tipo de questão você pode estar prejudicando a imagem de uma empresa idônea, séria, em razão de uma única reclamação. Por quê? A pessoa geralmente postou e a outra ali não teve como se defender, porque ali é o espaço dela, é o canal dela, ela fala o que ela quer. Mas se ela fala o que ela quer, ela tem que responder sobre tudo aquilo que ela falou. Entendeu? Então, a gente vive nesse mundo meio imediatista, né, em que tudo se busca solução através das redes sociais, e não acho que seja um meio adequado ou a forma adequada para a solução de qualquer conflito ou de qualquer demanda. Entendeu? Antes eu tenho que buscar o órgão oficial, calma aí. Foi o meu direito de consumo que foi desrespeitado? Eu vou no PROCON. Foi a minha honra que foi desrespeitada? Eu tenho como provar isso? Eu vou no judiciário. Agora, o que não dá é a gente em tudo registrar. E até lá, eu tinha anotado aqui, falando sobre rede social, né? Sobre o estudo, o Dr. Ricardo falou que a gente está deixando muita gente, a gente está formando, parece que, um bocado de especialista em nada, onde tudo é conteúdo. Não, nem tudo é conteúdo. Entendeu? Nem tudo é conteúdo. Você vê a pessoa deixou de estudar, deixou de trabalhar, porque ela posta foto do seu pincher todo dia. Ela tem 1 milhão de seguidores, ela ganha muito mais do que você que estudou 20 anos. Então, a gente tem que equacionar isso aí. Eu sou de uma época que aprendi que tudo que vão me carregar até minha alma, mas não vão me carregar meu conhecimento. Esse eu levo para o túmulo. E a gente está perdendo isso, esse brio. Entendeu? Esse olhar de que o conhecimento é o melhor caminho. Não é para se ganhar dinheiro. O conhecimento é importante para nós, como ser humano. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar com relação a isso. Desculpe. Deixa eu chegar no doutor Ricardo. Doutor Ricardo, claro, né? Voltando na questão, portanto, das empresas que têm suas bases lá fora, que eu digo no exterior, e contratam, portanto, aquelas pessoas que de alguma forma preenchem os requisitos que elas geralmente pedem, né? Acima de tudo, o domínio nas novas ferramentas. É evidente também que tem empresa que assina a carteira, como também tem empresa que não assina a carteira e, de certa forma, os seus acertos são totalmente diferentes, portanto, aqui com os acertos tradicionais que a gente conhece. Quer dizer, como é que o senhor avalia também esse ponto? O senhor que é de um estado, né, o maior estado do país, a maior cidade do país, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, inegavelmente uma das maiores, portanto, do mundo, onde tudo que chega primeiro lá, depois é que alcança, portanto, as demais áreas desse nosso Brasil de tamanho continental. Quer dizer, onde também ali a tecnologia chegou muito forte. Exemplo, portanto, aí das empresas montadoras e fabricantes de veículos que hoje, a exemplo de uns 30, 40 anos atrás, são totalmente diferentes, né? Ou seja, quando toca ali a sirene para encerrar o expediente, não é mais aquela multidão de empregados deixando as empresas e outras chegando para poder assumir, portanto, ali o segundo turno, o terceiro turno, o quarto turno. Hoje a tecnologia realmente fala mais alto, mas onde é que eu quero, portanto, aí chegar neste campo internacional? Nós estamos, de alguma forma, cuidando bem disso, para até mesmo depois não reclamarmos
mas a internet chegou, mas não estava regulamentado e hoje nós estamos tendo aí muitos problemas para regulamentar, portanto, aí essa questão das redes sociais, como foi dito, né, e com muita propriedade, que para muitos é uma terra sem dono, uma terra que não tem, enfim, que não tem controle. Como é que você vê isso? É mais uma situação complexa que coloca a nossa legislação correndo atrás do mercado para tentar regular algo que já se estabeleceu, né? Conforme a gente conversava lá no primeiro bloco. Nós tínhamos antigamente a situação da empresa que contratava aqui, por exemplo, um empregado, e ele era expatriado para prestar serviço lá fora, mas a empresa estava aqui, o contrato era regido pela legislação brasileira, e quando tinha algum problema, acabava o contrato, entrava na justiça e resolvia tudo aqui. Mas hoje a gente tem situações em que uma empresa que está sediada em um outro país contrata um profissional aqui e essa empresa não tem filial aqui no Brasil. E como que vai se lidar com isso? Como que se vai buscar direitos, sejam trabalhistas ou direitos civis, se a relação é, num caso de pejotização, que também pode ser, são complexidades que esse novo mercado traz e que a legislação precisa tentar achar de alguma maneira um caminho. Talvez o caminho partisse de uma regulamentação, de uma legislação mínima, supranacional, que traçasse parâmetros, coisas nessa direção, mas nessa área que você destacou agora, é um dos exemplos em que a legislação ainda está bem atrasada, porque a gente tem dificuldade de mexer, de regulamentar disso, não só de regulamentar, mas como de fazer cumprir, porque não adianta você condenar uma empresa que está em Luxemburgo e contratou um profissional daqui a pagar X mil reais para esse trabalhador se ela não tem patrimônio nenhum aqui. Qual o efeito prático de uma condenação, de uma eventual condenação como essa, teria? Então também fica difícil para o legislador encontrar caminhos não só para regulamentar, mas também, depois de regulamentar, para fazer cumprir o que foi regulamentado. As empresas, doutora Larissa, já que a senhora também, de certa forma, é especialista também nesse campo do direito voltado para as empresas, elas, de alguma forma, preocupam realmente com o futuro, com a chegada da tecnologia, a mão de obra, vamos colocar assim, especializada, enfim, realiza cursos com os seus executivos, quer dizer, de certa forma, estimula realmente aí o avanço dos seus servidores no campo da tecnologia. Como é que é essa questão? Então, a gente tem que olhar primeiro qual o cenário da empresa que nós estamos falando. Uma empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte. Mas a pequena quer ser grande. O intuito de empresa normalmente é obter-se lucro. Então, normalmente a empresa ela investe em tecnologia justamente porque o custo da mão de obra é muito elevado. Então, ele investe em tecnologia para ele ter uma maior lucratividade. Contratar menos empregado. Contratar menos empregado e investir mais em tecnologia que substitua a mão de obra humana por máquinas que ele vai, inclusive, produzir mais. Então, este é um ponto. O outro ponto é que a empresa, quando ela também entende que uma mão de obra qualificada, e aí respondendo também o seu questionamento, investindo em cursos, porque quanto melhor o profissional se sentir enganjado, pertencente àquela empresa, ele vai produzir também mais e ele vai conseguir conduzir a sua atividade com uma melhor presteza. Então, é interessante que a empresa ela invista em tecnologia, ela também invista em cursos técnicos para aperfeiçoamento deste profissional. E, inclusive, muitas empresas utilizam esses cursos como modo de alavancar a carreira dentro daquele profissional, dentro da empresa, né? Então, são incentivos. Vamos supor, um CEO, um diretor de grande empresa, ele vai buscar se realocar ou alocar dentro de uma empresa que tenha incentivos, e dependendo, incentivos de estudo, de avanço
para ele como profissional. Também isso é um olhar para a empresa. Ele envolve tanto a parte de tecnologia de maquinários, quanto também de estudos e investimentos, viagens. Aí vai depender qual é o objetivo da empresa. E pensando, eu sempre gosto muito de usar o exemplo da Google, né? A empresa Google, os funcionários têm uma grande área de lazer, não sei se vocês já ouviram falar. Eles podem, pet friendly, pode levar os animais, então ela tenta abraçar os seus funcionários como se fosse literalmente uma extensão da sua casa. E a gente está falando da maior empresa de tecnologia, então ela investe em tecnologia e ela investe também para que o funcionário se sinta pertencente à empresa, porque eles entendem que o funcionário sendo valorizado, ele vai conseguir produzir mais. Então é um caminho, ele é dual, então você faz o investimento no maquinário e também no próprio funcionário, para a empresa conseguir crescer. Doutora Larissa levanta um assunto muito interessante, né? Ou seja, vamos investir, né? Fazer investimento também através de cursos, enfim, no empregado. Aí ele se transforma em expert realmente dentro daquela empresa. Aí a outra está só olhando, né, bem de longe, vendo aquele, né, opa, aquele ali nos interessa. Seria salutar, ou seja, eu investir no meu empregado, ele fica expert, aí vem a empresa do Dr. Ricardo e busca aquele empregado que eu, enfim, investi, gastei. Como é que seria isso, doutor Tom? Olha, é engraçado isso, né? Porque o maior patrimônio que a empresa pode ter é os seus empregados. Entendeu? E às vezes, isso é um pensamento meu, tá, gente? Não é de todo mundo. Nem tudo está no dinheiro. Nem tudo está no dinheiro. O empregado satisfeito naquela empresa, você pode ter certeza que às vezes ele pode receber uma proposta ali de 30%, 40% de um salário maior, mas ele não vai perder aquilo que ele conquistou naquela empresa. Então, o maior patrimônio que a empresa pode ter é o seu empregado satisfeito. Seja de qual forma for. Eu vou dar uma gratificação, eu vou dar um plano de carreira para ele, eu vou dar alguns benefícios como plano de saúde, como assistência alimentar, como um 14º. Então, a empresa que preza o seu empregado, você pode ter certeza que o empregado ele vai dar esse retorno. Vai dar esse retorno. Agora, quando a empresa... aí vamos voltar um pouquinho para a pejotização. A empresa que pejotiza a sua área, ela vai ter que buscar garantias para aquele empregado ficar. Entendeu? Eu faço um contrato de trabalho, você vai prestar um serviço para mim. Se você quebrar esse contrato meu aqui no período de 30 meses, você tem uma multa de tanto. Entendeu? Então, você vê que muitas vezes não é o dinheiro, mas é a satisfação do empregado em estar na empresa. O maior patrimônio de uma empresa hoje é seus empregados. As melhores empresas sabem como tratar. O RH de uma empresa, ela trata o empregado bem, sabendo que ele pode dar o retorno. Essa mesma pergunta eu encaminho para o senhor, doutor Ricardo. Veja, treinar e desenvolver o empregado é um custo alto para a empresa, é caro. E quando você treina um empregado e a hora que ele está plenamente qualificado e vai para um outro concorrente, isso é complicado para a empresa. Mas mais caro do que treinar e desenvolver um empregado é não treiná-lo. Porque aí sim a empresa está numa situação ruim. Já que a senhora levantou o assunto, eu passo para a senhora sobre esse tema. E a senhora levantou um assunto muito interessante. É maravilhoso. Eu particularmente gosto bastante, Walter. Como eu bem disse, eu vou trazer a minha própria experiência, né? Eu trabalhei praticamente 10 anos numa empresa de turismo antes de ser advogada. Eu era executiva comercial, negociava acordos em São Paulo, Minas Gerais. E eu me desenvolvi dentro dessa empresa junto com ela. Ela começou com uma empresa familiar, depois ela foi para uma SA, abriu para o mercado. E eu tinha tenho até hoje um amor e uma consideração por aquela empresa tão grande. E olha que cada hotel que eu ia em São Paulo, o meu gestor ele ficava com o cabelo em pé, porque eu sempre fui muito comunicativa. Então eu recebia corriqueiramente propostas e não era o valor. Não era o valor. Era literalmente você ser visto, você se sentir pertencente da empresa. Tanto é que eu escolhi direito empresarial graças à minha experiência
que eu tive, vou até falar o nome aqui, foi o Montreal Clube de Hospedagens, eu trabalhei quase 10 anos. E assim, eu tenho uma gratidão por aquela empresa tão grande que eu não tenho nem palavras para falar. Crescemos juntas, erros, acertos, nos desenvolvemos. Aí chegou um momento que eu não tinha mais para onde crescer. Eu já finalizei o curso de Direito, queria advogar. E aí também comecei uma carreira do zero. Eu já estava no ápice da minha carreira, me reinventei. Foi assim, um grande desafio. E é justamente isso. Eu fiquei lá quase 10 anos justamente porque eu tive vários treinamentos, várias oportunidades, promoções, participei de processos seletivos dentro da empresa. Então, era uma empresa que olhava para os seus funcionários. E era de comum acordo entre outros funcionários que conversavam entre si. Ninguém queria sair da Montreal. A gente até falava que era Mãe-Treal, porque era uma empresa com grandes benefícios. Assim. Então, eu acredito que quando o funcionário ele se sente pertencente à empresa, pode vir outra empresa com outra proposta melhor, que, lógico, se não for uma coisa muito estrondosa, não sai, ele permanece na empresa. Bom, eu peço licença à doutora, acompanhar os doutores, eu tenho aqui as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouquinho. Eu já vou, então, estimular os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a senhora, Cantanhão e os senhores, para nos acompanharem logo mais às 18 horas. Então vamos lá com as manchetes. STF derruba normas de Goiás sobre serviço auxiliar voluntário nos bombeiros e na polícia militar. Justiça Federal condena traficantes envolvidos na prisão de brasileiras inocentes na Alemanha. Imigrantes clandestinos são resgatados pela Polícia Federal em navio cargueiro. Distrito Federal é condenado por extravio de aliança de casamento após morte de paciente. E ainda começa em todo o país mais uma semana da Justiça pela Paz em Casa, com ações de combate à violência contra a mulher. O Jornal da Justiça começa às 18 horas. E vamos nós agora para as considerações finais. Olha como o tempo voa, né? O tempo passa. Eu começo com o senhor, doutor Tom. 1 minuto e meio, vamos lá, vou ser um pouquinho bonzinho, menos de 2 minutos para o senhor, então, nos trazer as considerações finais, doutor nem Tom. a metade disso aí. Primeiro que é uma satisfação retornar à Rede Justiça para falar de temas tão relevantes para a sociedade de um modo geral, não só para os advogados. Estar aqui com a doutora Larissa, doutor Ricardo, né, com você. Eu acho que a Rádio Justiça ela tem essa função social muito importante. Como eu te disse, falar sobre direito, não só para o advogado, mas sim para a sociedade de um modo geral. Então, é muito importante que trocar ideias, às vezes divergir um pouquinho do colega, mas de forma natural, de forma, entendeu, que acrescente. Então, eu quero agradecer à Rádio Justiça, agradecer a doutora Larissa, que é presidente da Comissão Direito e Trabalho de Águas Claras, aos colegas que estão aí nos ouvindo, a todos os ouvintes, e até uma próxima oportunidade, viu, Walter? Tá, muito bem. Vamos também com o senhor, doutor Ricardo. 2 minutinhos também para as considerações. O senhor pode ficar à vontade. Walter, eu só tenho a agradecer. É a minha primeira vez aqui na Rádio Justiça, mas me senti em casa, muito bem acolhido. Uma alegria, uma honra participar aqui desse debate com a doutora Larissa e o doutor Tom. Muito mesmo, muito satisfatório. Só tenho a agradecer. Obrigado e até a próxima. Também. Antes da senhora, então, trazer as considerações finais, doutora Larissa, o objetivo foi alcançado, né? De certa forma, provocar com esse tema tão instigante, né, essa questão da pejotização, né, doutora Larissa? Foi uma oportunidade maravilhosa, acredito que também para você, ouvinte, porque a nossa recente decisão aí do Fux, que manteve a pejotização, e nós estávamos, inclusive, conversando que, no caso dessa arquiteta, desse julgamento que nós trouxemos aqui para conversar, ela atendia os requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, né? E, mesmo assim, devido ao seu notório saber, devido ao seu alto cargo, manteve-se a pejotização. Então, assim, é muito rico a gente trazer esse debate com grandes profissionais, doutor Tom, doutor Ricardo. Agradeço muito o seu espaço também, Walter. É sempre um grande prazer estar aqui com você. Então, eu acredito que foi muito importante
para nós como advogados, para a sociedade em geral, é um tema, a pejotização, e é um tema que está muito em voga na nossa sociedade hoje, essa transição de sair da contratação tradicional CLT e vir como pessoa jurídica. E a gente trouxe temas, essa instigação, para que você que está entrando agora como pessoa jurídica, você também tenha essa consciência de você contribuir, seja como autônomo, né? Seja fazendo uma previdência privada, enfim, também trouxemos essas nuances, né? Essas provocações que eu acredito que são muito válidas para a sociedade de modo geral. E vou aproveitar agora também para convidar... Agora 1 minuto e meio agora para a senhora. Ai, que maravilha, era o que eu precisava, Walter. Então, agradeço mais uma vez a você, ouvinte. Muito obrigada, doutor Ricardo, doutor Tom, por estar aqui comigo, compartilhando a mesa. Convido você, que é jovem advogado, bacharel em Direito, estudante de Direito, nos dias 27 e 28 de agosto, agora na Unieuro Águas Claras. Vem, né? Semana que vem já, nós vamos falar sobre prática trabalhista, primeira a segunda instância, serão 2 dias de seminário. Então, a nossa comissão está promovendo esse evento, graças aos nossos membros, e será um evento muito engrandecedor. Você que está iniciando a sua carreira, não sabe muito bem como transacionar no campo do direito do trabalho, então é uma grande oportunidade para você, e você também que é estudante de Direito. Paga para participar? Walter, não paga. 1 quilo de alimento não perecível que será doado para a ASFA, que é uma associação de São Francisco, que fica aqui na Estrutural, em Brasília. É uma comunidade carente, que realmente está precisando de ajuda. Então, além de adquirir conhecimento, você também vai estar fazendo bem social. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, peço para vocês, acompanhem a nossa rede no Instagram, que é Direito do Trabalho Águas Claras, e lá tem o link de formulário para você fazer a inscrição, porque as vagas são limitadas, né? Então, serão 2 dias de seminário, dia 27 e 28 agora de agosto, às 19 horas, na Unieuro Águas Claras. E agradeço a todos, aos nossos membros da nossa comissão, é sempre um prazer estar aqui representando vocês. Mais uma vez ao espaço da Rádio Justiça, me sinto muito acolhida, vocês já sabem, assim, é uma grande satisfação estar aqui, e aguardo os próximos convites, viu? Estou à disposição. Pode deixar. Um abraço. Os convites chegarão. Muito obrigado, doutora Larissa, pela gentileza. De nada. Obrigada. Doutor Tom, uma boa tarde também para o senhor, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Paulo. Doutor Ricardo, venha mais vezes a Brasília e venha sempre também aqui aos nossos estúdios na Rádio Justiça. Não, eu moro aqui em Brasília, sou de São Paulo, mas moro aqui. Tá. Muitíssimo Então, obrigado, então, foi um prazer. Reforço o convite para você estar mais vezes então conosco aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor também, muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução deste debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva, e a coordenação de jornalismo é da Marcela Luiza. Portanto, muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.